Lei de Incentivo à Cultura, 3M, Prosa Press, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo apresentam Inspira, um podcast sobre os bastidores do documentário Inspira. A apresentação é da diretora do filme, Patrícia Travassos. Olá, tudo bem? Bom, se você ouviu os outros episódios da nossa série, sabe que a gente falou essencialmente de inspiração e das referências que tornam os nossos personagens quem eles são hoje. Figuras que vivem espalhando e multiplicando inspiração por onde eles passam. Mas sabe que é importantíssimo dizer que além da inspiração, é preciso ter atitude e capacidade de execução. E é por isso que o tema do episódio de hoje é da inspiração à execução. É assim que uma ideia sai do papel, só com planejamento, prazo, comprometimento que os projetos são realizados. E aqui na Prosa, a nossa agência de conteúdo que produziu o documentário, a gente está muito feliz e orgulhoso com o lançamento do filme Inspira. Além de todo mundo que a gente ouviu nessa série de podcast, eu queria também conversar com duas pessoas que tornaram viável a execução dessa produção. Bom, primeiro eu quero apresentar e cumprimentar o nosso patrocinador, representante da 3M, que aparece em destaque no nosso filme porque é a única marca patrocinadora Master Plus. É o Luiz Serafim, ele é pianista, professor, palestrante, head de marca e comunicação e líder de inovação da 3M, onde ele atua desde 1994. Oi, Serafim, muito obrigada por bater esse papo com a gente. Oi, Paty, obrigado pelo convite e eu sou grato ao universo de ter proporcionado o encontro com a Prosa Press com vocês para gerar um projeto tão emocionante que é o Inspira. Ah, que bacana. Bom, a outra pessoa que eu quero convidar para a conversa é o meu irmão e sócio, Clóvis Travassos. Ele é o produtor executivo do Inspira e de todos os outros projetos autorais da Prosa. É ele que faz a mágica para as nossas ideias caberem no orçamento, né, Clóvis? Tudo bem? Tudo bom, Patrícia, Serafim? Obrigado aí pelo convite e pelo bate-papo. Bom, eu queria falar primeiro que esse projeto foi inscrito em Lei Rouanet, inteiramente patrocinado pela 3M. Então, se você procurar na internet, vai encontrar o Serafim palestrando, dando entrevistas sobre a inspiração. E eu queria ouvir de você, Serafim. Esse é um tema que te acompanha faz tempo. Conta pra gente onde é que esse seu interesse pela inspiração começa. Olha, Paty, eu me lembro de pequeno, assim, em casa, já ter um comportamento criativo, né? E eu, depois de grande, né, adulto, fui estudar isso, fui estudar psicologia, e eu faço muita palestra, tento ler muito para entender quais são esses ingredientes, né, que fazem essa vida inspirada e criativa. Estou terminando um livro esse ano sobre isso, né? Então eu ficava pensando assim, primeiro, o motor grande é a curiosidade, né? E a gente precisa ter essa conexão muito grande com propósitos, né? Que eu falo sempre no plural e de forma mutável, mutante, nada de chamado divino, nasci para isso, nada disso, mas várias coisas que têm significado na vida, várias questões de repertório que a gente tem que aprender e conhecer e ler muito. E, inclusive, repertório emocional. Então, quando eu me pego lá, eu vou voltar lá para criança, eu já gostava dessa abordagem meio multipotencialista, né? Eu gostava de coisas de ciência, mas eu gostava muito de artes. Eu gostava de esporte, eu fazia bagunça, mas também era CDF. Então, eu fazia várias coisas, gostava dessa abordagem. E tinha um piano em casa, que minha irmã fazia conservatório e tal. E daí virei músico, toco, tenho banda, componho, desde aquele tempo. Então, esse comportamento que eu fui tendo desde pequeno e que eu fui intuitivamente aí atento a esses elementos, né? O estímulo que eu tinha na minha casa, os repertórios de conteúdo, de música, de livro, os exemplos dos meus pais, na escola, a entrada na faculdade, até chegar na 3M. Então, como eu fui cultivando isso de uma forma, né, intuitiva ali na jornada de um comportamento criativo aplicado à vida, e aí entrei numa empresa que valorizava isso, a 3M. Então, uma empresa que tem uma cultura que valoriza essa imaginação, essa cultura colaborativa, de imaginar o novo, etc. Daí que eu estou quase há 30 anos por lá.
Até me ocorreu aqui uma das frases do filme, que é da Clarice, que ela fala que essa multiplicidade é a singularidade de cada um, né? E é o que inspira mesmo, você ter tantas referências, tanta curiosidade sobre tantas coisas. Mas você tinha consciência disso? E na 3M, só para a gente chegar numa próxima pergunta rapidinho, eu sei que não é a primeira vez que vocês patrocinam um projeto sobre inspiração, né? Exato. Eu acho que não era consciente, mas tem muito essa história, né? Quando a gente fala de criatividade e inspiração, a gente precisa ter um processo de autoconhecimento profundo, que nunca se completa, né? Porque é uma jornada eterna desde os gregos lá, né? A gente se autoconhecer. Então, mesmo que não consciente, eu me olhava aos 15 anos, ou eu me olhava aos 8 anos e via o prazer em tocar piano. Eu me olhava e via me envolvido com alguma atividade, algumas disciplinas, em fazer experiência de química ou ler sobre história, eu via o prazer. Eu vi o prazer de colaborar com um grupo da escola para pensar num teatro de fantoches, né? Enfim, depois você vai cada vez mais ganhando consciência, se a gente se envolve, né? Como eu gosto de escrever sobre isso, ou palestrar. Eu vou estudar, eu fui tendo um pouco mais de entendimento, né? Muito legal. E me conta dos outros projetos que vocês já patrocinaram sobre inspiração. Já teve várias formas, né? Esse Inspira. Então, a visão primeira que nasceu, de alguma forma, nasce dessa minha paixão. E durante muito tempo, lá na 3M, a gente promove até hoje, né, essa visão mais corporativa. Então, por exemplo, toda empresa que foi investir aqui no Brasil para criar uma estratégia, uma estrutura de inovação, ela provavelmente passou na 3M. E eu recebi muitas dessas pessoas. Falando, a Embraer, a Tramontina, o Itaú, quando foram, eles passavam na 3M fazer o benchmark, isso em 2008, em 2011. E a gente tinha muito conteúdo, e tinha um site de conteúdos de inovação para explicar design thinking, para falar sobre jornadas, para falar estratégia. Mas eu comecei a querer trabalhar muito essa parte da inspiração, da criatividade individual, da inovação individual. Para a gente chegar onde quer que a gente chegue, na 3M, na ONG, na prefeitura da cidade e tal, e faça as transformações. Então, lá atrás, lá por 2012, 2013, tinha isso na minha cabeça. O primeiro projeto começou com uma parceria da Escola São Paulo, aquela escola de criatividade, né? Uma escola de economia criativa. Eu fiz curso lá, exatamente disso. E um dia eles viram, acho que o que a 3M estava fazendo, e viram um livro que eu tinha escrito sobre cultura de inovação, né, o poder da inovação. Aí eles falaram, a gente precisa fazer uma coisa com a 3M. Então eles tiveram essa iniciativa primeira de se aproximar e o mundo, como o próprio filme, né, que vocês fizeram ali, de contatos e de conexões humanas, nasceu essa conexão com a Escola São Paulo. Aí lá a gente fez, envolvendo inclusive os alunos da escola, para criar um projeto. Então, qual era o formato do projeto? Tinha os malucos músicos lá, vamos criar a identidade sonora do projeto, o nome do projeto. Fizemos vários workshops com os alunos da Escola São Paulo, assim. E a gente concebeu, numa fase ainda artesanal, caseira, de piloto, a gente fez alguns eventos que eram presenciais. O primeiro todo foi na Galeria Zipper, em São Paulo. Depois a gente saiu e fez umas edições na própria escola. E aí levou pessoas da economia criativa no começo, né? Então, por exemplo, o Márcio Kogan, arquiteto, o Bob Wolfenson, né, o fotógrafo, a Marina Persson. Então, aí a gente começou a trazer a Glória Coelho, um amigão meu que dirige o Teatro Guaíra hoje, o Bon Giovanni, que é um coreógrafo, né, um bailarino. Assim a gente foi trazendo com essa visão. Vamos trazer pessoas de atividades diferentes da economia criativa para entender aquilo que me fascinava e que é da 3M, que fascina a 3M, o processo criativo individual, né? Como é que a gente faz para descobrir essa vocação? Fico imaginando o Caetano com 60 anos de carreira, né? Como é que ele continua abraçando projetos novos e se conectando com jovens talentos ou pares dele antigos, assim, como uma Glória Coelho, depois de 50 anos, vai pensar uma nova coleção, um novo desfile. Então essas coisas eram muito fascinantes e a gente queria escutar dessas várias pessoas para entender os pontos em comum, para que isso pudesse inspirar quem assistisse. Você sabe que lá atrás a gente tem esse negócio inspira.move, que é uma brincadeira com o sufixo, né?
de arquivos de vídeo, mas era de inspira e movimenta, que é o tema do teu programa de hoje aqui, né, o episódio. É o pôr em execução. Não adianta só inspirar, ficar na gaveta e ficar... Tem que pôr em execução. Então a gente queria que inspirasse esses conteúdos, inspirassem as pessoas, mas que daí elas fossem fazer alguma coisa com aquilo e impactasse o mundo mesmo, né? E outra coisa que eu acho muito legal, para a gente chamar o Clóvis aí para trocar essas figurinhas, que é, na 3M, a gente faz muito a ideia da consistência de projetos. E depois que eu li o Alma e Moral, do Newton Bonder, que tem até a Clarice, né, que fez sucesso com essa peça aí que está no filme, e a ideia é uma coisa assim de conservação e transgressão, da alma e moral que transgride, né? Para a gente não ficar acomodado, seja num relacionamento morno e cansativo que já desbotou, ou numa profissão, numa empresa. Então, mas também é a conservação. Eu que falo de inovação, muita gente não é que inova todo dia e muda tudo todo dia, senão, você quebra, não cria consistência, não cria pertencimento e não tem tempo nem de amadurecer, né, e crescer em cima daquilo. Então a gente pegou a Mostra 3M de Arte, tem 11 edições, e ela muda todo ano. Agora vai estar no Parque Ibirapuera em junho e julho. Ela muda todo ano. O Inspira nasceu caseiro, teve um modelo mais ou menos de TED, né? Saiu do TED, foi para um modelo meio do Fernando Faro, né, um ensaio, aí na casa das pessoas, no ateliê, etc., com pessoas fantásticas, né? O legado desse tipo de projeto tem Elifas Andreato, por exemplo, que é maravilhoso, né? Que se foi há pouco tempo. Tem o Antônio Nóbrega, que é um poeta ali no palco, contando as ideias dele. Tem Eduardo Lira, empreendedor social. Tem um monte de gente bacana. Até que chega com vocês para, de novo, fazer uma disrupção total. Pegar essa ideia da inspiração, mas reconstruir com um modelo fascinante, que eu quero escutar um pouco como é que foi essa parte. A gente quer ouvir a sua análise do filme, porque eu sei que você já viu, mas eu queria chamar o Clóvis para conversa, porque ele também já foi pianista, tecladista, até que ele resolveu trocar as teclas do piano pela tecla da calculadora e a partitura pelas planilhas, né? E se transformou, inovou na profissão também. E aí, Clóvis, eu queria falar contigo sobre, ao final de um projeto como esse, que é amparado pela Lei Rouanet e que, portanto, precisa seguir uma série de regras, eu queria te ouvir um pouco. O que você destacaria de mais desafiador nesse processo? Tá bom, antes de responder objetivamente aí tua pergunta, né, ouvindo aí toda a história que o Serafim estava contando, né, eu me lembrei aí de uma conversa que eu tive lá muitos anos atrás com um chefe que eu tive num dos meus trabalhos, né, que falava dos encontros, né, como é que a gente, às vezes, os encontros que mudam o destino, né. E esse filme, ele tem um começo que é um pouco de casualidade, né? Um belo dia eu estava aqui no escritório, toco o telefone fixo, né? Que é uma coisa que hoje em dia, normalmente, quando eu toco é engano, né? Toco o telefone e eu atendi, e era o pessoal da Elo3, né? Que atende a 3M, que estava querendo informações sobre um dos nossos projetos, né? Eu passei as informações que eles queriam e tudo mais, mas propus que a gente fizesse uma conversa para se conhecer melhor e falar um pouco disso, né? Eu poderia simplesmente ter respondido as perguntas, né? Mas acabou que esse encontro aconteceu, a gente foi lá, falou um pouco dos nossos projetos. A gente é uma empresa de contar histórias, de trazer, falar de inovação, mas falar de histórias, né? De comportamento e tudo mais. E foi nessa conversa presencial, isso ainda antes da pandemia, que a gente acabou falando, puxa, tem um projeto, isso que vocês fazem encaixa muito legal com aquilo que o pessoal da 3M faz, e eu acho que a gente pode, eventualmente, fazer coisas juntos, né? E de certa forma, esse acaso, né, foi o que acabou sendo aí o primeiro passo aí do projeto, né? Mas esses encontros são assim, né? Isso que é muito legal. E eu acho que o filme traz isso mesmo que você falou, né? Desses encontros, o quanto as pessoas que a gente encontra podem mudar os nossos caminhos, né? E esse encontro com vocês da 3M realmente mudaram e a gente está realmente muito feliz e orgulhoso por ter a chance de fazer esse projeto, de tornar ele realidade, né?
Mas conta aí do processo, agora vamos objetivamente falar do processo. Aí a gente partiu para o planejamento desse projeto, que é desenhar um plano de produção, pensar em que abordagem que a gente daria para esse projeto, montar orçamento, enfim, fazer toda essa parte burocrática, mas que ela é essencial para o projeto acontecer dentro do prazo, dentro do orçamento, dentro daquilo que nós aqui como produtores e a 3M como patrocinadora, né, espera que aconteça, né, que é uma entrega de um produto de qualidade num prazo combinado dentro de um orçamento estabelecido. Né? Então, uma equação que parece simples, mas que dá trabalho da gente conseguir fazer com que todas essas etapas aconteçam ao mesmo tempo, né? E só contando uma curiosidade, tudo isso aconteceu, no fim das contas, durante a pandemia, né? Então a gente não se conheceu de perto, né, Serafim? A gente foi se conhecer com o filme pronto, mas existia sempre um interesse do Serafim em acompanhar a evolução do projeto, com muito respeito, sem interferir de nenhuma maneira no conteúdo, mas como um ouvinte, assim, que eu via que você queria muito saber como é que a gente estava tratando esse tema, que é tão caro para você, né? Então, conta pra gente como é que era acompanhar de longe alguém tocando esse tema. É uma pergunta muito bacana que vale a pena no mundo dos patrocínios, né, corporativos, empresariais, que eu acho importante, assim. Claro que alguns projetos talvez você não tenha a condição de se aprofundar e acompanhar e viver o projeto, mas na medida do possível, e claro que precisa sempre ter uma conexão com as tuas visões, com os teus valores, né, da cultura da empresa, etc., mas na medida do possível eu acho vital esse tipo de mergulho, não é simplesmente assinar lá um pagamento, né, e simplesmente nem acompanhar, né? E eu talvez ir na estreia e olhe lá, enfim. Eu, pelo menos pessoalmente, na 3M, faz anos que eu dirijo essa área, né? Inclusive dos patrocínios. Eu acho maravilhoso a gente acompanhar e viver e torcer, e se puder fazer alguma coisa além, ainda para ajudar, essa é importante. Então, veja que essa ideia do inspiração, eu contei um pouquinho desse caminho todo que a gente teve lá, Escola São Paulo, e ela foi mudando. Mas cada vez que às vezes muda de mão, eu falo muito e dou aula sobre colaboração, né? Liderança colaborativa. Colaboração é maravilhosa, é vital, é importante, o que a gente está falando dos encontros. Nem sempre é fácil também, porque as pessoas sempre às vezes querem impor uma ideia, né? Ou você pode ter o risco e você... Então, uma das coisas colaborativas importantes é inclusive esse desapego. Isso né? É muito legal de falar. É muito. Então, assim, quando a gente foi para esse projeto de vocês que casou muito bem, e a gente torcia, porque é outra coisa da coerência que eu acho vital, é uma das maiores virtudes humanas, né? Aquelas virtudes aristotélicas que você tivesse, é a coerência, assim, né? Porque se eu estou mudando e a gente, como empresa inovadora, que se pretende, né, inovadora, criativa, eu posso ficar 1000 anos fazendo o mesmo modelo? Não posso, é incoerente. Né? Então, o Inspira, para a nossa ideia, ele precisava mudar. Né? Aí vocês chegam com uma proposta. Então, imagina, na ideia da colaboração. Se eu posso ficar triste ou apegado, mas olha, eu fazia naquele formato, era assim. E eu estava disposto demais a ver o que vocês iam, com toda a liberdade, sem nunca interferir, porque uma marca não pode, mas de viver, de vibrar, de ajudar o que for possível, inclusive agora. Como é que a gente pode ajudar mais para que mais pessoas conheçam e tenham contato? Essa é a visão. E a surpresa depois de ver o resultado que vocês fizeram. Algo que não perde a raiz do que a gente valoriza e cultiva numa espécie de linha de projeto há 8 anos, mas totalmente diferente, com uma abordagem que me emocionou, que me surpreendeu, como se conectou tão bem, né, numa unicidade de uma história e um média-metragem, né, mas preservando aquelas raízes, mas e de uma forma surpreendente.
Já que a gente está aqui num podcast de bastidores, eu contei os bastidores das gravações de todos os personagens, né? E aí eu vou contar então um bastidor que aconteceu, nem estava aqui no meu script, mas eu vou contar, porque a gente resolveu apresentar para o Serafim e conhecer o Serafim pessoalmente logo que o filme ficou pronto, né? Então a gente decidiu que aquele era o corte final e a gente resolveu mostrar para o Serafim numa sessão, numa sala de cinema pequena, de 30 lugares, e a gente foi com o Serafim e a equipe da agência para mostrar para ele. E aí, bom, exibiu o filme e quando acabou, silêncio. E eu fiquei tensa. Eu não sei se eu te disse isso, Serafim, no dia. Eu sei que eu fiquei muito preocupada, porque foi um silêncio, e aí o Serafim levantou e saiu da sala. Foi ao banheiro, eu acho. Mas aí, quando ele voltou, ele estava tão emocionado. E aí, me conta, por que você deixou a gente nessa angústia? A notícia foi boa, e por isso que eu estou trazendo de volta essa história aqui. Mas, assim, foram momentos de tensão, porque eu falei, meu Deus, ele não gostou do filme. Não, de jeito nenhum. Olha, eu acho que foi ficar sem fala mesmo, sem, assim, de tal forma surpreso, né? Sabe que tem uma passagem de outra vez do Alma Imoral, né? Que é legal, que falava sobre a história de se surpreender. E quando eu falo de criatividade hoje, eu falo isso que é muito legal, porque tem muita gente que vai por aí e faz um truque, né? Como conta o livro. A pessoa vai lá, ela surpreende os outros, né? A melhor coisa do mundo para a gente se transformar é quando a gente consegue se surpreender, porque um amigo contou uma informação legal, ou assistiu uma aula bacana, ou leu um livro que mudou, que chacoalhou. E o filme teve esse efeito comigo. Ele é um efeito... Olha, porque eu convivo com conteúdos e outras encarnações de projetos ligados, né, audiovisuais ligados à inspiração, e eu me surpreendi, assim. Então, é uma das melhores sensações, quando a gente se surpreende. É por isso. Foi muito legal quando você voltou e falou, gente, eu só precisava desse tempo para respirar, para pensar em tudo que eu vi, mas tá lindo o filme. Eu falei, graças a Deus, meu Deus do céu, me dá uma água. Foi muito legal. O que a gente quer? Que a gente quer apoiar projetos que a gente julgue que vai criar um impacto. E a gente quer ajudar a construir, legal para o mundo, coisas boas, inspiradoras, que levem a um movimento, como eu falei, né, a gerar impactos. Então a gente vibra junto, né? A gente preza e valoriza muito esse tipo de entrega que a gente faz para a sociedade, nessa responsabilidade de apoio cultural, etc., né? Isso é muito importante. E outra coisa que eu me lembro que eu falava com você nas conversas, a gente não interfere em quem vai chamar, quer chamar o artista tal, etc. Porque eu falei, eu não interfere, o patrocinador não pode, não deve. A única coisa que eu pedia lá, e óbvio que a gente não sabe, né? A gente nunca sabe. Como eu tive contato com vocês desde o primeiro minuto, sempre me pareceram pessoas éticas, empáticas, transparentes. Eu valorizo, e a 3M valoriza muito demais. Então, quando eu posso, assim, eu vou contratar alguma produtora, eu vou contratar uma empresa de eventos, eu vou contratar uma agência. Se puder, se eu souber, eu vou tentar sempre essas pessoas, não pela audiência, pelo clique, mas eu preciso que ela tenha esse valor. Então, esse era um pedido, né? É um valor que eu vi em vocês, e é de alguma forma, então, pessoas legais, como eu imagino, né, as que estão lá no filme, falando de coisas maravilhosas, putz, o que a nossa marca 3M fala? Pô, tem que ganhar o mundo e tem que chegar nos corações e mentes das pessoas para que elas se movimentem e conectem para levar mais adiante esse tipo de vibração, né? Poxa, muito obrigada. Eu ia te perguntar o que significa mesmo para a 3M apoiar esse tipo de projeto cultural. Acho até que você já respondeu, mas acho que você podia, de repente, falar para marcas, porque essa sua visão sobre o patrocínio de um projeto cultural é muito legal e é rara, né? É muito rara. Você sabe que eu converso com alguns projetos que a gente, de novo, eu acho
que a gente tem que se renovar de algumas formas, o próprio projeto se renova, mas eu tenho essas continuidades, né? Então, por exemplo, o Prêmio Brasil Criativo. Tem conexão com a 3M, porque é empreendedorismo, é criatividade. Poxa, são pessoas, às vezes, né, num setor da economia que nem sempre tem esse apoio, então a gente apoia esse prêmio, a gente foi uma espécie de mecenas desde o primeiro e que viabilizou existir o primeiro, o segundo, o terceiro, talvez agora o quarto premiação, que é um reconhecimento. Assim. Quando a gente se conecta, a gente precisa apoiar nessa coisa que a gente acredita que tem conexão com os valores da companhia, a gente quer fazer com que isso renda frutos e impacte. Então, por exemplo, eu tenho um projeto lá atrás, aquela exposição do Escher, que a gente patrocinou uma edição em Campinas, e uma das propostas era, você pode colocar o logo aqui da 3M, onde as pessoas vão tirar, sabe aquela diferença de dimensões? Um parece muito grande perto de um pequenininho ali. Sei. Pô, vamos pôr o logo ali para as pessoas tirarem a foto com o logo. Eu que tenho essa visão minha, mas é a visão da 3M, ética, eu falo, cara, mas isso é uma invasão total. Tipo, eu interfiro em toda a foto que a pessoa quer tirar. E tem um logo 3M, eu quero a visibilidade da 3M. Mas de uma forma decente, uma forma não invasiva, uma forma... Então, projetos de qualidade que a gente mergulha neles e vibra, e torce e acompanha. Então, eu ficava perguntando para vocês, como é que está a gravação? Mas por vibrar e agora querendo que ela ganhe o mundo. E com essa continuidade, para, se puder, né, se a gente, quem sabe, talvez ter outros prêmios Brasil, outras mostras 3M de arte, outros Inspiras, para eles se renovarem sempre e ganharem o mundo e impactarem as pessoas. Clóvis, queria te fazer mais uma pergunta. Teve alguma mágica na produção que você teve que fazer, na produção executiva? Eu acho que a gente teve uma questão muito particular, que foi o período, né, em que o projeto foi gravado, né, porque a gente começou a produção desse filme em maio de 21, né, quer dizer, a gente tinha acabado de passar o ano de 2020, que foi o auge, né, ali da pandemia, com depois o começo de 21 que teve a segunda onda, né, e foi o período que a gente começou a viajar, né, esse projeto foi feito com gravações em Pernambuco, no Rio, em Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, né. E a equipe não estava vacinada ainda, né, no começo, a gente foi se vacinando ao longo da produção. A gente foi se vacinando ao longo da produção, conforme o pessoal foi chegando na idade, né? Então, aí mandava, comemorando no WhatsApp, chegou minha vez e tal, né? Então, acho que esse foi o ponto mais crítico, né? Que eram os testes, né? Então, testar a equipe toda semana e os cuidados, né? E até mesmo o lado chato, né? Que é a gravação todo mundo de máscara, né? Então, todos os cuidados que passaram a ser necessários, né? Eu acho que esse talvez tenha sido um aspecto desafiador aí, que deu tudo certo, felizmente, passamos aí invictos aí ao longo do projeto, né? E aí eu acho que fora disso, eu acho que os desafios típicos de um projeto desse tipo, com viagens, né? Então temos aí equipamentos, equipe grande para viajar, para encontrar personagem, né? E só pegando aí o assunto anterior, né, que é a questão do envolvimento, né, do patrocinador, realmente nos projetos que a gente faz, a gente convive com todo tipo, né, desde o patrocinador que realmente só aporta o recurso, e como o caso do Serafim, que é um entusiasta, né, o torcedor do projeto. E eu posso dizer que faz toda a diferença, né, assim, para todos os lados, né, da gente tá fazendo um projeto que tem esse envolvimento do patrocinador, né? Então eu acho que realmente marcas que não têm esse envolvimento acabam até perdendo uma oportunidade, né, de se envolver mais, de participar, enfim, de trocar, de vivenciar, né, tudo que o Serafim estava colocando, né, desses benefícios, né. Eu recomendo e faço esse comentário, assim, que vocês pegaram bem a ideia do relacionamento, quase como um torcedor mesmo, né? Se fosse um time, torcer. Porque a marca, tudo bem, a gente obviamente vai saber quantas pessoas assistiram, quanto o add value que as empresas vão saber, os releases que saem. Mas eu trago para dentro assim, o orgulho de ver um bom conteúdo germinando por aí, ver quantas lágrimas rolaram, eu vou ficar olhando lá nas salas de cinema, ou quantas pessoas saíram com um sorriso
andando mais leve e provavelmente amanhã fizendo alguma coisa. Eu considero isso aí, e as marcas deviam fazer com seus projetos. Recomendo esse tipo de relação, né? Ai, gente, muito legal. Serafim, eu fiquei curiosa. Você toca piano? Você toca o quê? Que tipo de música? Eu transformo quase tudo num jazz, assim, tipo, mas muito música brasileira e jazz. MPB. Legal. Improvisando, inovando. É. Muito bom, muito bom. Eu ia terminar perguntando para vocês quem inspira vocês e quem vocês acham que vocês inspiram. É difícil, né? Porque eu não gosto de citar exatamente uma... Por exemplo, o livro que eu vou estar tem 1 bilhão de citações, né? Tem 1 bilhão de pessoas ali citadas, né? Desde Aristóteles, por exemplo, que eu adoro, desde um Ferreira Goulart, ou, poxa vida, de cantores, Dona Ivone Lara, por exemplo. Também tem que ser multipotencialista, né? Tenho escutado Mano Brown agora para aprender algumas coisas. E assim você vai. Essa salada de coisas, né? Clóvis, você quer falar quem... Também sou um pouco da turma da salada, assim, do pessoal do esporte, sabe? Assim, tem o pessoal do esporte, o pessoal da música, assim, talvez não tenha, assim, um grande ídolo, mas, assim, muitos pedaços de pessoas bacanas que eu acho que merecem admiração, né? Que podem ajudar a gente a ir pegando ideias legais, né? E eu acho que quem a gente inspira, eu acho que a gente poder inspirar a garotada em casa, né, e o pessoal que trabalha com a gente, né, o pessoal com quem a gente convive, eu acho que é sempre legal a gente poder virar as costas e alguém dizer, poxa, esse cara aqui é um cara bacana, né, então acho que é mais ou menos por aí. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu ia pular, citei uns nomes lá, mas a resposta mesmo, eu não gosto porque, são milhares de nomes e fontes lá pra gente se inspirar o tempo inteiro. Mas como a gente está falando sempre de criatividade e inspiração, e que é a minha prática, lembra que eu estou falando sempre é ser coerente, né? Walk the talk. Então, eu vou terminar perguntando. Qual é a sensação de ter feito esse Inspira? Que pode, entre 1000 projetos que vocês fizeram, aí com uns com envolvimento ou não, mas vocês acabaram, qual é a sensação? Acho que é isso. Acho que a gente está muito feliz pelo retorno, né? Pelos comentários e assim, semana de pré-lançamento, né? Então, as pessoas confirmando presença, matéria saindo na imprensa, né? O pessoal falando do filme. Então, acho que isso dá muita satisfação, né? Da gente ver retorno positivo do trabalho que a gente está fazendo, né? Então, é muito, muito bom, muito legal. Nossa, a gente está tão feliz, inspirado, sabe? Porque eu acho que foi... um mergulho mesmo pra gente entender. Gente, eu choro em todas as... É horrível. Mas foi um mergulho mesmo. E cada pessoa, eu acho que isso tem... Outro dia me perguntaram já essa história de o que eu aprendi com o filme, né? E quem me inspira. E eu acho que o que eu descobri com o filme é que eu sou resultado de todo mundo que eu escuto as histórias, a minha carreira toda de jornalista, ouvindo gente. E pessoas anônimas, pessoas famosas, pessoas das mais diversas profissões, dos mais diversos fazeres e artes, sabe? E eu acho que é isso que me compõe. Então essa para mim foi uma descoberta, um autoconhecimento que segue na troca, e agora eu estou descobrindo como é que esse filme está ressoando nas pessoas, reverberando em todo mundo. Então tá um momento lindo, assim, muito obrigada. O podcast Inspira foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio 3M. Realização Prosa Press. Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.